Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso QAcast, uma iniciativa do time QAtest do CID. Estamos de volta. Eu falei que a gente ia voltar, mas se você não assistiu o nosso primeiro episódio sobre automação de testes, eu sugiro dar uma olhada aqui mesmo no nosso canal. Agora bora lá, que hoje vamos começar falando sobre ferramentas e linguagens de programação. Bom, pessoal, seguindo ainda essa linha aí, vou contextualizar um pouquinho aqui para vocês. Imagina que eu estou começando aqui na automação, estou aqui pesquisando na minha casa, nem falei isso em voz alta, eu só pensei, o meu celular aqui ele já sabe o que eu quero. Entrei no meu Facebook, apareceu lá várias propagandas de cursos de automação, e como eu estou interessado, eu vou entrando de um por um lá. Eu começo a assistir o do primeiro cara, ele começa a falar lá que obrigatoriamente eu tenho que saber Python, então obrigatoriamente eu tenho que saber Java, como uma linguagem de programação, senão eu posso desistir, não tem mais o que eu fazer sobre automação. Ou então, de repente, eu entro lá no outro canal e o cara, de repente, começa a falar que Gatling, ou então, sei lá, JUnit ou qualquer outra ferramenta assim, é obrigatório eu saber, porque senão não tem como eu dar sequência. E eu queria saber de vocês aí que tem um pouco mais de experiência, qual que é a opinião de vocês? Essa linguagem de programação, ela é realmente importante? O que eu devo levar em consideração para fazer a escolha dela? E se existe alguma ferramenta assim, que eu posso considerar como uma porta de entrada? Queria saber a opinião de vocês em relação a isso. No meu ponto de vista, a linguagem de programação que vai ser usada para ferramenta de automação, ela importa dentro do contexto do seu projeto. Então, assim, se o seu projeto está sendo desenvolvido em JavaScript, todo o processo de build dele já envolve ferramentas JavaScript, e você tem um prazo curto para começar a iniciar essa automação, você vai precisar contar com a ajuda dos desenvolvedores, e eles sabem JavaScript, mas não sabem uma outra linguagem que você goste, por exemplo, Python. Nessa hora a linguagem importa, porque como você vai ter que envolver outras pessoas, vocês não vão ter tempo para estudar, é importante que você leve isso em consideração, né, para poder escolher a linguagem de programação. Então, nesse caso, ela importa. Agora, sim, você está num projeto novo, você tem disponibilidade para poder estudar outras ferramentas. O processo de build ele não é tão amarrado e o pessoal do time concorda em deixar flexível a escolha da linguagem de programação. Aí sim, acaba sendo indiferente no final das contas, porque você teve essa flexibilidade. E assim, quando você fala sobre automação de testes, você pega um framework que vai para poder fazer automação, você tem vários métodos prontos, classes prontas. Então, assim, a barreira que você teria normalmente para poder desenvolver um software, ter que aprender uma biblioteca nova, ela acaba sendo, a curva de aprendizado acaba sendo mais tênue, né? Ela não é tão inclinada assim, tão difícil de iniciar. Então, por isso que eu digo que ela não importa tanto. Você pode ir aprendendo essas particularidades de cada linguagem de programação à medida que você for trabalhando. Que eu acho que é até um ponto positivo para quem está iniciando na área de programação, né? A automação de testes tem bastante coisa encapsulada. É lógico que, assim, não quero generalizar. Existem ferramentas, por exemplo, você pegar um JavaScript com o Selenium. O Selenium ele te ajuda bastante, mas se você tiver um domínio do JavaScript, vai te ajudar. Mas, assim, não é uma coisa assim que você precisa saber JavaScript. Você pode ir aprendendo à medida que o projeto for andando de acordo com a necessidade do seu projeto. Agora, se existe uma porta de entrada, por exemplo, caso você não tenha necessidade de aplicar automação no seu projeto agora, mas por conta própria você quer aprender a automatizar, e você nunca teve contato com programação, aí sim existem algumas linguagens que são mais simples do que outras, e que eu recomendaria primeiro para começar a aprender, né? No caso, o Python, por exemplo, ele é uma linguagem bem simples de aprender comparando com outras. Ele encapsula bastante vários recursos, né, que normalmente seriam bem complexos em outras linguagens e que você pode aprender à medida que você for utilizando. Então ele, por exemplo, seria um bom exemplo de linguagem de programação para quem quer começar. O Saldanha falou sobre a importância da linguagem dentro do projeto. E isso é muito fundamental, porque você está trabalhando, pelo menos ali em conjunto com o seu time de desenvolvimento, né?
ou pelo menos com o pipeline, de como que o pipeline está sendo feito, né? Como que o software está saindo aqui do começo e saindo, e entrando aqui no começo e saindo lá no final, para testes, né? O que está sendo utilizado ali nesse meio tempo, né? Nesse meio do caminho, é muito importante levar em consideração essa questão da linguagem. Então, assim, pelo menos dos projetos que eu participei até hoje, eu sempre tive e quando a gente precisava, né, claro, decidir a linguagem a ser utilizada, eu sempre optei por utilizar a linguagem que de fato está sendo utilizada ali no projeto, né? Então, é um time que está fazendo ponto .NET, então vamos tentar fazer uma automação em .NET, porque pode ser que lá na frente a gente possa pedir ajuda para eles em alguma informação ou algum buraco que ficou, né? Tá usando JavaScript, então beleza, vamos tentar focar nessa área, né? Facilita muito a vida no seu dia a dia. E concordo aí também com a questão da linguagem de entrada, né? O Python, de fato, ele tem essa característica, né? Muitas pessoas, não só para a parte de automação, mas até mesmo para a parte de desenvolvimento, procuram o Python por ele ser mais amigável. E eu diria também que, assim, você precisa ter, voltando lá no começo do podcast, né, quando o Saldanha falou, olha, a lógica ela é importante. Então, assim, uma vez que você tenha isso bem definido, e isso você pode aprender com qualquer linguagem, né, até mesmo linguagens que não é uma linguagem de fato, né, você pode aprender lógica de programação e deixar isso bem profundo, né, bem fixado na sua base. Porque daí para frente, se você vai iniciar a parte de automação com Python, ou se você vai iniciar com uma linguagem mais estruturada, assim, não vai influenciar tanto, né? Porque o que vai importar para você vai ser essa lógica, né? E aí a linguagem, ok, eu aprendi a fazer um clique num botão usando Python, legal. Aprendi a fazer um clique num botão utilizando C# ou Robot, enfim, Ruby, tudo bem. O fato de você conseguir clicar no botão nesse meio do caminho é o que vai importar. Porque aí lá na frente, quando você for automatizar o seu projeto, e aí sim você decidir qual programação, qual linguagem utilizar e quais os frameworks de teste que você vai utilizar, dali para frente é aprendizado, né? Você pesquisar um pouquinho, ir se aprofundando cada vez mais. E isso foi uma experiência bem interessante que eu tive na área de teste, porque assim, eu nunca passei por tantas linguagens de programação diferentes como eu estou passando agora. Então lá atrás, quando eu falei, não, eu vou aprender programação, e eu fui seguir a linha do C#, por exemplo, nesses 2 anos que eu estou em automação, né, 2 anos e meio, eu já vi muita linguagem de programação. E eu não sei se desenvolvedores tendem ou têm essa oportunidade. Até porque eles costumam se aprofundar em uma ou 2 linguagens, porque normalmente quando eles estão atuando, né, é uma pegada um pouco mais profunda, então eles se aprofundam cada vez mais dentro desse conhecimento da linguagem que eles têm. Né? Mas assim, na parte de testes você tem essa diversidade. Ainda mais hoje, como a gente trabalha em forma de pool, né? Você pode estar num projeto .NET hoje, pode estar num projeto JavaScript amanhã. Você navegar entre essas linguagens é algo bem interessante e importante também. Uma coisa que eu queria completar na minha resposta é em relação à decisão da linguagem de programação para cada framework. Uma dúvida que eu vejo o pessoal que está iniciando ter por exemplo, ok, decidi trabalhar com Selenium, mas quais linguagens de programação o Selenium suporta? É importante que você sempre esteja buscando as informações na documentação da ferramenta que você vai trabalhar. Então, tanto essa questão que o Camero comentou sobre você aprender a fazer um clique, aprender a automatizar uma ação do usuário na aplicação, quanto decisões de projeto, elas estão disponíveis na documentação. Então, isso é uma coisa que é bem importante de lembrar, tanto no início do projeto, quanto à medida que você for desenvolvendo. E só complementando a pergunta, comentando agora, né, das linguagens que o framework suporta, mas a gente falando também da IDE, de desenvolvimento, existe alguma influência, né, para escolher a linguagem da ferramenta que eu vou ter disponível, principalmente se eu considerar
se as gratuitas ou se eu ter que fazer uma aquisição, comprar algum IDE, se eu optar por alguma linguagem? Eu acho que tudo vai estar relacionado ao tamanho do projeto, né? E do que você tem ali de casos de teste. A gente pode, né? Às vezes você estrutura um processo de automação e ele tende a ficar grande, né? Dependendo do seu projeto, às vezes você vai ter que paralelizar, você vai ter que fazer coisas, ou talvez uma pipeline, para você poder deixar ele mais robusto. E, obviamente, junto com isso, você vai precisar de ferramentas mais robustas, né? Mas, assim, pensando, né, do que eu comentei também no começo do podcast, é começar do simples. Se você está começando em automação e você quer começar uma automação dentro do seu projeto, vale a pena fazer uma pesquisa em IDEs que são gratuitas e também linguagens ou frameworks que você não precise fazer essa aquisição. E são muitos, e talvez eu possa te dizer que são grande parte deles, né? Porque as ideias que possuem ali um sistema de licença, alguma coisa do tipo, elas vão te fornecer algumas ferramentas interessantes, mas nada que você não possa fazer uma versão community. É claro que aí a gente entra em questões de política da empresa, né? Como a gente está produzindo software para venda, né? Meio que provavelmente você vai precisar de uma licença da IDE para poder produzir, seja o software como a automação. Mas existem ferramentas gratuitas hoje no mercado e, novamente, né, provavelmente grande parte delas são acessíveis e são comuns, né, porque elas são de softwares livres, enfim, ótimas para automação. Então, seja tanto para linguagem como para framework, né? Então, assim, eu acho que essa questão do custo, né, qual ideia que eu vou comprar, qual o plano que eu vou assinar, tal, eu acho que isso ele pode ser pensado um pouco mais à frente. O importante é você criar, quando você vai iniciar o seu processo de automação, como se fosse uma POC ali, um exemplo do que você quer fazer, né? E em cima disso, decidir qual é a linguagem você vai utilizar e se essa linguagem está disponível, né, de forma comunitária ou não. Ou se você vai ter que fazer acesso ou a compra de alguma licença ou algum framework que vai te auxiliar nos seus testes. O importante é sempre pensar numa estrutura adequada do teste para o seu projeto. Se é um projeto muito grande, já leve em consideração desde o princípio que você vai precisar escalar os seus testes e que provavelmente você vai precisar de frameworks, de ferramentas aí assim, mais amplas, né? E que talvez você vai ter que gastar um dinheiro aí com licença e fazer a aquisição disso daí. Sim, e a maioria das ferramentas hoje em dia para automação de testes, elas são open source, elas são grátis. A gente tem alguns exemplos de IDEs e de ferramentas que têm versões pagas, mas as principais, elas são open source, então não é uma preocupação muito grande dentro da área de automação de testes, mas que é lógico que vale a pena ter isso que o Camilo falou em mente. A escolha, né, da ferramenta está muito ligado também ao tipo, né, de automação que vai ser realizado. E a gente tem alguns exemplos, né, a gente escuta de vez em quando alguém falar, não, a automação no meu projeto não cabe porque é back-end, o que seja, e tem muitas ligações, né, entre os tipos de automação, né, mesmo sendo uma parte mobile ou desktop. O quão próximo realmente esses tipos de automação são, né? Na verdade, reformulando, quais os tipos de automação que a gente tem e o quão ligado eles são, né? O que eu estou aprendendo aqui, começando no Selenium, eu consigo replicar nos outros tipos? Bom, primeiro sobre a questão dos tipos de automação existentes, né? Que acho que assim, a automação de testes, ela veio de um ponto de vista muito maior que a automação de processos. E a gente acaba involuntariamente fazendo essa divisão nas stacks com base no que a gente tem na área de desenvolvimento de software hoje. Desenvolvimento web, desenvolvimento mobile, desenvolvimento de back-end, front-end, desenvolvimento embarcado. Então, a automação em si está mais atrelado com
a prática de uma atividade manual dentro do processo de desenvolvimento de software, que é repetitiva e que a partir de certo ponto vale a pena ser automatizada. Então a gente tem esses exemplos que mencionei agora há pouco, mas que podem se expandir de acordo com a necessidade, né? A gente consegue reaproveitar sim aquilo que você aprende em uma stack e depois tenta aplicar em outra, porque a automação de testes ela sempre está atrelada a executar uma ação em um elemento que é identificado de alguma forma. Então, assim, pegando o caso do web, né? No web a gente tem os elementos na página, né? Um botão, um campo, ele sempre está identificado com um ID, uma classe, nome, às vezes a própria declaração do elemento, né? Button, por exemplo, é a declaração do botão. Então, você depende disso para poder determinar que a ação deve ser executada naquele elemento que foi localizado na tela. Da mesma forma acontece para celular, né? Quando você vai fazer a automação de testes para celulares, você precisa identificar aquele elemento na tela. Então, primeiro você precisa reconhecer quais são os campos que estão disponíveis para poder fazer a identificação do elemento e a declaração daquela ação para ele. Então, assim, são conceitos que estão ligados. O único que eu acho que ficaria um pouco à parte disso seria a automação para back-end, desenvolvimento de testes de performance, né, que a gente entra em outra área. Mas eles já funcionam de uma forma completamente diferente, porque a gente está lidando com os serviços. Então você precisa enviar uma requisição, validar a resposta que você teve, os campos que foram entregues e por aí vai. Já entra em uma outra stack, mas sim, automação de front-end, mobile e desktop, né? Tudo que é interação com a interface, a gente consegue reaproveitar esses conceitos. E tem uma coisa bem interessante aí também, quando a gente fala em tipos de automação, que pelo menos eu consigo fazer uma relação com até a questão da pirâmide de testes automatizados, né? Qual que é a ideia, né? A pirâmide, você tem ali, né, você tem a base, onde rola testes automatizados, que na verdade eles chamam de testes unitários, né? Que são testes de unidade, que acontecem diretamente no código, né? Então, por ele ser a base, é o teste de maior expressividade, onde a gente teria o maior número de testes, né? Então, aí, quando eu falo em teste de unidade, só para vocês entenderem, ele estaria aí dentro dessa stack de back-end, né? Então, o que é um teste de unidade? Ele vai testar aquela classe, aquela função que foi desenvolvida dentro do código e se ela está te retornando o que você espera, né? O Saldanha comentou dos serviços e isso também expande para o próprio código mesmo. Então, assim, eu espero que a minha função me devolva um número inteiro, né? Então, assim, você tem condições de criar um teste para poder validar se realmente, em detrimento da informação que você passou para essa função, se ela está te retornando um número inteiro ou não. E a mesma coisa para serviços, se aquele serviço está me respondendo ou não, né? E esse conhecimento que você tem, né, na parte de automação em back-end, e conforme você vai subindo a pirâmide, né, então você começa com testes unitários, aí depois você vai para testes de integração, testes de componentes, para ver se uma feature da sua aplicação não está interferindo na outra, e lá na ponta, hoje existe o teste de interface, né, que lá no começo, quando eu comecei a automação, eu pensava muito nessa pirâmide de forma invertida. Eu achava que o teste de interface ele deveria ser prioridade, né? Hoje eu já tenho um conceito um pouco diferente em relação a isso. Eu acho que os testes de unidade eles são tão importantes, ou assim, hoje mais importantes na minha visão, mas é dessa forma que a pirâmide ela é construída. Então lá na frente, quando você precisa criar um teste de interface, onde você vai ter acesso, né, a esse lance de clicar no botão que está na web ou clicar no botão que está no seu PC, se você caminhou dentro dessa pirâmide, né, se você trabalhou um pouco lá em back-end, se você trabalhou um pouco até com a parte de manuseio de dados, né, se você precisa fazer inputs diferentes para os seus testes, uma coisa sempre vai te ajudar no passo seguinte, né? Então, se você passou por todo esse processo de back-end, né, quando você chegar lá em cima, quando você precisar criar um teste de interface, né, essa experiência que você teve em codificação, né, e mexer com frameworks diferentes, ele vai com certeza te agregar, né? Então, é basicamente isso. Uma automação, um stack, né, ele vai te ajudar no próximo. Então, assim, não tenha medo por começar. Independente de onde você for iniciar,
se vai ser na parte de interface ou mais voltado para a parte de back-end, assim, com certeza uma coisa vai auxiliar na outra e você vai conseguir entender todas as stacks que a gente tem disponível na parte de testes. Inclusive performance, né? Performance, eu acho que é um dos testes mais complexos de serem feitos, porque você mexe inclusive com o ambiente, né? Você tem que preparar um ambiente de performance para poder ver se realmente ele está condizente com o projeto e com o que você quer testar. Então, é uma área bem interessante também. É até importante, né, que você saiba pelo menos um pouquinho de cada coisa, porque por mais que a gente tenha uma divisão interna entre os projetos, ou às vezes, quando o projeto é muito grande, entre equipes, se você precisar dar suporte em algum ponto, precisar ser realocado, rapidamente você consegue já iniciar as atividades e colaborar para o projeto. Exatamente. Um profissional de QA hoje, na minha visão, ele está muito relacionado com flexibilidade. Então, acho que assim, um bom profissional de QA, ele também é uma pessoa muito flexível. Então, tanto tecnicamente como com a questão de lidar com pessoas, né? A gente acaba indo de projetos e vindo de outros, a gente tem contato com muitas pessoas, né? Então, diferente de um desenvolvedor que às vezes ele está naquele projeto dele há anos, né? E lidando com as mesmas pessoas, um QA ele tem assim, o trabalho de QA acaba levando ele a navegar dentro de vários projetos. Então, com isso, você vai falar com várias pessoas diferentes e também vai ter contato com tecnologias diferentes. Então, quanto mais flexível você provavelmente mais tranquilo você vai conseguir executar suas funções na área de QA. Vocês comentaram um pouquinho sobre custos, né, de licenças, de que a gente tem versão paga, versão gratuita. Eu queria que vocês passassem de novo um pouquinho sobre essa questão de custos e investimentos para se automatizar. Um dos investimentos é intelectual, né, que é a questão da capacitação. E além desse investimento intelectual, quais outros custos podem estar envolvidos na automação de um projeto? Então, eu tinha até comentado anteriormente, né? Quando você está desenvolvendo, né, um produto aí e que o final vai ser a venda de uma aplicação ou, né, prestar esse serviço, normalmente vão ter licenças que não tem muito o que você fazer, que elas vão precisar ser adquiridas, né? Mas isso já é meio que comum e já é considerado dentro do orçamento do próprio projeto, né? Então já faz parte ali do custo do seu projeto. Agora, voltado para a parte de automação, sendo bem sincero para vocês, eu vou dizer que talvez você vai precisar investir mais em dados, tá? Do que no próprio processo de automação em si. Porque existem muitas ferramentas open source que são hoje referência no mercado, grande parte delas, na verdade, são, que você não precisa ali fazer ou adquirir a licença de nenhuma delas. É claro que algumas, talvez você sendo um premium, digamos assim, né, pagando ali uma licença, ou anual ou mensal, talvez você tenha acesso a coisas um pouco diferentes ou até mais complexas. Mas assim, nada que interfira muito dentro do seu projeto de automação, né? Agora, quando eu falo em dados, nós estamos caminhando aí para um futuro... QA cresceu muito e QA teve várias alterações e rápidas dentro da sua história, né? E eu acho que a gente está para poder... a gente está chegando num outro momento de QA, né? Então, assim, a gente teve um momento ali de testes manuais, a gente está entrando e embarcado hoje nesse processo de testes automatizados e eu vejo que estamos indo para uma outra área também, que é a parte de IA, né? De como testar uma inteligência artificial. Isso tem muitos papers discutindo sobre isso e até mesmo o próprio time de QA, né, as próprias pessoas que pertencem a QA começam hoje a refletir um pouco sobre isso, né? Como que você vai testar uma máquina ou um software que a ideia é que ele consiga resolver as coisas de forma sozinha e aprendendo, né? Como que a gente vai garantir que ele de fato aprendeu tudo aquilo? Então eu acho que a gente está entrando num novo momento, que é esse momento de inteligência artificial. E aí sim eu acho que os custos com automação começam a aparecer. Porque, né, vamos dar um exemplo aqui. Se você está iniciando um processo de teste numa IA, que é responsável por reconhecimento de face ou reconhecimento de imagens, né, o projeto ele vai precisar considerar que só para treinar aquela máquina, né, o modelo, né,
além do material que ela vai precisar para treinar o modelo, ela também vai precisar do material para testes, né? Então, assim, são coisas que precisam ficar bem definidas, porque esse material, né, esse input de dados, ele provavelmente já vai ser aí um valor a ser considerado no seu orçamento de projeto. Porque diferente do que é open source, né, de a gente ir lá e fazer o download de um framework, base de dados nem sempre é algo tão simples assim da gente conseguir. Então, ainda mais quando você está falando em reconhecimento de face, reconhecimento de imagens, normalmente você vai precisar adquirir esses datasets, né? Então, acho que talvez hoje esse seria um outro ponto bem interessante quando a gente pensar em investimento de automação, né? Uma vez que a gente está caminhando cada vez mais para processos de inteligência artificial e também, na minha visão, cada vez mais os QAs trabalhando ao lado de desenvolvedores. Eu acredito muito forte nisso, que com o tempo a gente vai... Uma coisa que foi separada talvez volte a ficar em conjunto novamente. Tá? Eu imagino e vejo isso claramente, que o QAs trabalhando ao lado de desenvolvedores cada vez mais. É interessante o Camilo ter encerrado com esse ponto, a resposta dele, porque é uma coisa que eu acredito bastante, sabe? A dedicação, o custo que você tem para automação de testes dentro do projeto, exclusivamente para automação de testes, ele é mais de dedicação de pessoal do que de qualquer outra coisa. Os projetos, principalmente assim, porque os projetos que a gente pega em que não conseguem colocar automação de testes na prática, muitas vezes é porque justamente não teve essa consideração no tempo dedicado dos desenvolvedores e dos QAs para que os testes automatizados fossem executados. Então, por isso que a gente vê surgindo cada vez mais nas empresas que estão no topo na área de tecnologia essa generalização do engenheiro de software, né, e não da separação entre desenvolvedor e QA. A gente tem pessoas atuando tanto no desenvolvimento quanto no desenvolvimento do software, quanto no desenvolvimento dos testes. E com isso você consegue que todos trabalhem um pouco e consigam ter uma cobertura muito maior no projeto, garantindo a qualidade de uma forma melhor ainda do que a gente teria no modelo tradicional, né? Em que só no final você teria alguém fazendo os testes de forma manual, às vezes com um pouco de automação que nem está numa pipeline acontecendo. Então, por isso que eu falo que o custo ele acaba sendo muito mais assim, de liberação do pessoal para desenvolvimento dos testes automatizados do que qualquer outra coisa. Bom, vocês comentaram um pouco aí sobre os custos, sobre esses investimentos aí que são necessários, seja para uma ferramenta premium, seja para dados aí, por exemplo, para IA, como o Camilo comentou. E eu acredito que as pessoas elas são inteligentes o suficiente para saber que qualquer investimento que você vai fazer, ele tem que valer a pena. Eu não acredito que ninguém seja burro para fazer um investimento que não valha a pena. E pensando nisso, e pensando bastante pelo lado de QA, eu pergunto para vocês se a automação ela garante um controle de qualidade melhor do que quando a gente está falando em relação aos testes manuais. Existe uma incerteza em relação à parte de testes de interface, né? Quando a gente fala assim, que você vê um elemento que está com uma fonte errada, que você vê um elemento que está desalinhado, que seriam tipos de testes que não seriam possíveis de ser automatizados e que nesses casos os testes manuais eles apareceriam melhor. Sim, pensando, vou começar de trás para frente, né? Ao invés da gente falar primeiro dos testes funcionais, vou falar dessa parte. No ano passado, eu participei de uma avaliação de uma ferramenta em que era uma ferramenta paga, sim, era um projeto que estava sendo desenvolvido por uma empresa, mas que ele apresentava um esquema de comparação por snapshot. Então, por exemplo, você pega assim, a versão 01 do projeto, ela está de um jeito. A versão 02, aí um campo está deslocado um pouco para a direita, aí o botão ele está um pouco maior do que deveria. Com base na comparação dos snapshots da versão que já havia sido verificada com a versão nova, ele conseguia fazer uma diferenciação entre essas duas telas. E com isso eles conseguiram fazer a automação de um cenário em que antes não era possível ser automatizado. Então, sim, por isso que eu acredito que uma automação de testes bem feita,
ela garanta a qualidade melhor do que os testes manuais. Mas isso depende da forma como a automação vai ser levada ao longo do projeto, porque não adianta os testes serem desenvolvidos e não receberem manutenção. Os testes serem desenvolvidos, eles recebem manutenção, mas eles não são incluídos numa pipeline, ou seja, eles nem estão sendo executados, nem manualmente, né, você pegar e trigar a suite de testes automatizados no final da sprint. Então, a garantia de qualidade da automação de testes está muito atrelada à forma como você aplica e a forma como você está mantendo, né, dentro das sprints. Nesses casos, eu acredito que a automação de testes ela garanta mais a qualidade, sim. Mas tudo depende do contexto de cada projeto, né? Uma coisa que eu já falei em outros pontos que a gente estava conversando aqui ao longo do podcast. E complementando um pouco aí do que o Saldanha falou, eu acho que o teste manual ele tem um objetivo, ou pelo menos vamos dizer que os testes manuais modernos, né? Vamos colocar esse termo. Eu acho que o teste manual hoje ele vem com um objetivo de algo mais exploratório, né? E de user experience, né? De como que o usuário vai estar ali mexendo na sua aplicação ou naquele produto que foi criado para ele, né? Afinal de contas, o QA ele tenta reproduzir o que um usuário faria, né? Então, eu vejo o teste manual mais voltado para essa parte. Então, assim, eu preciso fazer um exploratório, eu preciso conhecer a minha aplicação, né? Fizeram uma feature nova, né? Com certeza, eu não excluo que um teste manual dentro daquela feature não seja necessário, né? É muito bom você pegar o seu software, né, que foi feito ali pela equipe que você está trabalhando dentro daquela sprint, ou, enfim, de quanto tempo faz, embarcar ele ali no seu celular e ver ele funcionando na sua mão. Isso é muito legal. Porém, o que eu sempre luto, né, é para que essas coisas aconteçam 1, 2, 3 vezes no máximo, né? E que depois disso você coloque esses testes que você fez dentro de uma automação. Porque eu acredito que, e também concordo com o que o Saldanha falou, nesse momento você vai conseguir garantir uma qualidade melhor, né? Porque você colocar uma pessoa, né, para testar aquela feature diversas e diversas vezes, eu acho que chega um momento em que qualquer problema que acontecer dentro daquilo, a pessoa já vai estar tão treinada e já vai estar tão viciada dentro daqueles testes que ela executa, que pode ser que aquilo passe, né? E quando você coloca isso, né, dentro de uma forma lógica, dentro de uma programação, com certeza isso não vai passar. É claro que existe essa dúvida e é muito, assim, bom que exista essa dúvida em relação a testes de interface, porque às vezes você faz um teste de automação, né? Faz um teste automatizado que vai validar alguma coisa na interface, tem que tomar muito cuidado. Às vezes não sai do jeito que você quer e às vezes, de fato, ela não está validando o que precisa ser validado. É claro que a gente está em processo de evolução constante nisso, né? Essa parte de automação de interface é algo que cada vez mais, inclusive a própria inteligência artificial está sendo introduzida para poder garantir esse tipo de teste, só que ela é muito custosa, né? Então, às vezes, compensa mais a gente voltar para olhar para aquela pirâmide de automação que eu comentei anteriormente, de você garantir testes unitários e testes de integração mais lá no código, onde você consegue fazer isso de forma mais rápida e garantir essa comunicação entre os módulos, né? Do que você pensar e criar coisas grandes e suítes de testes enormes voltadas para a parte de interface. Porque, primeiro, pode ser que nem tudo que você está validando na interface de fato está sendo testado, porque a gente tem limitações de framework para isso, né? Ou se você quiser implementar algo um pouco mais moderno e talvez colocar uma IA no meio, o seu custo e o tempo que você vai gastar para poder fazer isso talvez seja muito grande. Então, reforçando o que eu falei na pergunta antes dessa, né? Por isso que cada vez mais eu acredito que um QA vai estar mais próximo do desenvolvedor. Porque eu vejo que é mais simples você trabalhar na base da pirâmide e deixar o topo dela ainda para o teste manual, porque eu não acredito que o teste manual vai sumir, eu não acho que essa posição ela vai sumir, mas ela tende a diminuir e ela tende a ser, digamos assim, mais importante. Porque quando a gente trata de testes manuais, eu acredito que a gente está vendo muito mais a parte de user experience.
o quanto que o usuário está feliz utilizando aquela aplicação e o que daria para mudar nela, né? E não de fato se quando você clica num botão, aquele botão funciona ou não. E isso dá para a gente fazer tranquilamente via código, então por isso que eu penso dessa forma e essa questão do controle de qualidade entre processo automatizado e não automatizado. Até por isso que a gente vê na área de design, né, Camilo, uma preocupação bem grande com a parte da experiência do usuário. Porque essa parte mecânica, como você disse, a gente consegue automatizar. A gente está vendo uma evolução muito grande na área de automação de testes para poder tentar suprir toda essa parte do desenvolvimento. Mas é lógico que no final do processo de desenvolvimento de softwares tem uma equipe de produto que vai estar avaliando essa aplicação, colocando para homologação com os usuários e até mesmo tendo testes A/B, né, que é os testes que você coleta as informações com base nas decisões do usuário e fica experimentando constantemente em produção, ainda é importante que a equipe de User Experience tenha esse momento da entrevista com o usuário, porque ele que vai fazer o teste real, né? Então, assim, no final das contas, o teste manual ele vai acontecer, ele vai estar com o usuário, ele vai estar com a equipe de produto, mas a gente tem que caminhar nesse sentido para tentar entregar valor constantemente e automatizar tudo que vale a pena automatizar, vamos dizer assim. Vai depender muito do contexto e do amadurecimento de cada equipe, de cada projeto, de cada empresa. Perfeito. Exatamente, eu acredito muito nisso. Eu acho que a entrega de valor, ela acontece em vários níveis, né? E eu acho que a gente precisa perceber cada vez mais qual o nível em que o QA ele se encontra, né? Porque assim, o QA hoje ele participa de várias partes do desenvolvimento, né? Só que a gente precisa entender que nós estamos, assim, a gente está entregando valor, claro, para o usuário final, mas existe uma equipe que vai cuidar dessa parte de interface, de qual que vai ser a experiência com o usuário, de qual que vai ser a resposta do usuário para aquela aplicação que foi demonstrada para ele. Mas, além do usuário, a gente tem um compromisso com a nossa equipe de desenvolvimento, né? Porque é para eles que, num primeiro momento, a gente reporta o bug, né? De falar, olha, aqui está com problema ou não. Então, assim, o quanto mais rápido a gente fazer esse feedback para eles, melhor. Então, por isso que a automação e dentro do processo de desenvolvimento, eu enxergo que ela entrega mais qualidade por causa dessa agilidade que ela pode proporcionar na entrega de feedback para o desenvolvedor. Porque, assim, ele terminou de fazer uma feature, ele já tem outra na fila, né? E, às vezes, ele já está em outra, ele já está pensando em qual função que ele vai fazer, qual coisa que, né, qual que vai ser o próximo passo. E ele, como nosso cliente interno, digamos assim, para nós que está trabalhando na parte de QA, é importante que a gente dê esse feedback para ele o mais rápido possível. E hoje eu não enxergo uma forma melhor de fazer isso do que automatizando. Então, não é só complementando aí a resposta. Eu tenho mais uma pergunta. A gente falou, né, de como iniciar, o que eu preciso estudar, as ferramentas, identificar o que tem que ser automatizado no projeto. Depois que eu passei por essa jornada, eu comecei a introduzir automação no meu projeto. Dado esse investimento que eu tenho, né, de tempo, de dedicação, de priorizar a automação, qual a melhor forma, né? Até a pergunta, né, do Rafael há pouco também, né, de que tem que valer a pena. Qual que é a melhor forma de eu demonstrar para o time, para o PM, que valeu a pena todo esse investimento que eu fiz? Eu sei que a automação, né, como ela é aquele fluxo, ele está automatizado, está sempre passando, né, pelo mesmo caminho, ele não costuma gerar muita quantidade de defeitos. Então, a quantidade de defeitos acaba não sendo uma boa métrica para demonstrar o quanto que valeu a pena investir em automação. Que outro tipo de informação a gente poderia levantar para demonstrar o quanto que a automação valeu a pena? Bom, então, Rinaldi, já pensei muito sobre essa questão, porque assim, uma vez que você está com o processo de automação pronto, né, você investiu o seu tempo, criou ali o código, enfim, agora você tem condições de testar o seu software, né? Primeiro, vamos dizer que esse projeto de automação, eu acho que o primeiro ponto é ele estar dentro de uma pipeline, né? Então, assim, o que seria isso, né?
o processo totalmente automatizado. Então, desde que o desenvolvedor fez o input do código lá no controlador, no Git, né, lá no controlador de código dele. Isso daí, beleza, vai virar o software. Depois que ele virou o software, essa aplicação já é destinada de forma automática para o processo de testes, já é submetido ali a suíte de testes, e no final a gente vai ter um relatório, digamos assim, do que aconteceu, quais são os testes que falharam, se teve algum processo de desenvolvimento ali diferente de teste que também falhou, a gente vai ter esse feedback. Né? Então, imaginando que nós temos esse cenário, né, onde você tem tudo interligado, que seria aí a maçã da automação, né, aquela cereja em cima do bolo, né, para automação, a melhor forma de demonstrar isso, na minha visão, é a nível de cobertura. Né? Então, assim, eu concordo plenamente que não tem condições de a gente falar, vamos medir por números de bugs. Né? Isso, claro que é uma métrica, né? Mas eu acho que existem outras métricas importantes também nesse processo. Então, o nível de cobertura, ele é algo interessante. Quando a gente pensa em código hoje, nós temos diversas plataformas que fazem isso a nível de código. Então, tipo assim, você tem testes unitários para toda função que existe dentro do seu código hoje, né? E existem ferramentas que fazem isso de forma automática hoje e já fornece para o desenvolvedor ali uma porcentagem da cobertura dele em relação ao código. E eu vejo que isso também precisa ser aplicado na parte de automação, né? É claro que se a gente está fazendo automação de testes unitários, existem ferramentas que já produzem esse relatório para nós. Agora, se você está indo para uma parte mais funcional, ali no clique do botão, se você está conseguindo cobrir as áreas do seu sistema, eu imagino que essa parte de áreas, né, de cobertura de áreas, ela fique cada vez mais importante dentro do seu feedback, do seu relatório para o PO. Porque, ok, ele precisa entender que, olha, a feature nova que foi implementada na última sprint, existem, sei lá, 30 casos de testes automatizados criados para ela. E com esses 30 casos de testes, digamos que estamos cobrindo aí 90% da interface que foi implementada. Então, essa é uma informação bem mais importante de passar, né, para as pessoas que estão administrando o projeto, do que, olha, eu encontrei 5 bugs na interface. Né? Então, eu acredito muito nessa questão de cobertura. O quanto o seu código de automação está fazendo essa cobertura. A gente tem isso já nos testes unitários, que já existem ferramentas que fazem isso para nós, e o importante é gerar uma forma, e assim, pelo menos hoje, eu não trabalhei com nenhuma ferramenta que faça isso de forma automática, né? Que consiga nos dizer quantos % da interface está sendo cobertas por testes automatizados. Até porque automatizar a interface, ela tem os seus riscos e os seus problemas, né? Mas de qualquer forma, é importante essa informação chegar para as pessoas que estão administrando o projeto de forma mais simples, né? Então eu acredito muito nessa questão da cobertura. Acho que a comprovação de que a automação de testes vale mais a pena para o time de desenvolvimento, ela esbarra em um ponto que é muito importante dentro do processo de desenvolvimento de software que a gente acaba esquecendo, que é a comunicação. A gente precisa... a gente estava falando agora há pouco sobre o QA está mais próximo do desenvolvimento, mas eu não acredito que seja só isso, sabe? Eu acho que o PO, o PM, o Scrum Master, todo mundo tem que estar comunicando melhor entre si no time de desenvolvimento para que a gente consiga espalhar melhor tanto a questão da cultura da qualidade, né, que é uma coisa assim que a gente fala dentro da área de QA, independente de estar falando de automação ou não, quanto de outras práticas que existem em outras áreas que a gente pode trazer para a nossa também. E a automação de testes, quando você começa a aplicá-la no projeto, é evidente a comparação tanto do tempo de execução em relação aos testes manuais ou do ganho que você vai ter a longo prazo. Assim, não é uma coisa assim que as pessoas questionem tanto, mas é que eu acho que falta bastante dessa comunicação para mostrar para elas naturalmente que isso deveria estar incluso dentro do processo de desenvolvimento de software, sabe? Não só criar os testes para que eles não sejam executados manualmente. Sim, que a gente tem etapas que precisam ser respeitadas e a importância de cada uma delas, mas acontecendo de uma forma natural e não só através da comprovação de métricas, que é uma coisa que o Camilo já explicou muito bem, mas que eu só queria complementar com essa parte da comunicação também. Mas já?
Infelizmente sim, esse episódio ele tá acabando, mas porém, entretanto, todavia, como eu sei que vocês estão gostando bastante, aqui vai uma dica de ouro. Já deixa o café no esquema aí, porque ainda tem muita coisa pra gente falar sobre esse tema. QAcast, podcast QA Test do CID.